A primeira praga que foi em Êxodo 7, a água em sangue. Quando Moisés toca no Nilo, ele transforma a água em sangue, e aquele Nilo que corta o Egito, não tinha mais como beber a água. O Nilo era considerado um deus, o deus Nilo, tanto que o nome Moisés, tem alguns teólogos que dizem que Moshe representa, tem toda uma tradução do hebraico, mas Moisés também, ou muito provavelmente representa o nome como filho do deus Nilo. Então, não só Deus tem que desconstruir a teologia de Moisés, porque cresceu no palácio, mas desconstruir toda a concepção egípcia e dos israelitas lá no Egito, quando ele manda essa praga mostrando que, na verdade, essa personificação que o Nilo tinha de Hapi, que era uma deusa da fertilidade, ela foi desmoralizada pelo Deus Jeová. A segunda praga foi as rãs, em Êxodo 8, e mostra que a deusa Eket era uma deusa que tinha uma cabeça de rã, e ela era a criadora de todas as coisas. Ali ela começa a ser desmoralizada, mostrando que Deus é o criador de todas as coisas. O piolho, que é a praga número 3, no capítulo 8, ele também, quando os magos querem fazer a mesma praga, ou a mesma mágica, o mesmo fenômeno, eles não conseguem, e eles vão pedindo para o seu Deus chamado Tote, que era o Deus do conhecimento e o Deus da magia, e eles não conseguem reproduzir para o faraó o que Moisés estava fazendo. Então foi assim, praga por praga, desmoralizando e destronando os deuses falsos do Egito, mostrando que só existe um Deus. A nona praga, que foi quando houve trevas no Egito por dias, foi porque por anos, até hoje a gente consegue ver claramente que o Deus Sol era o Deus mais adorado ao longo da história egípcia. E quando há trevas, o Deus Sol, que era tão adorado, não consegue brilhar mais, é quando Deus destrona o penúltimo Deus egípcio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é aqui que a gente já para a gente refletir no nosso primeiro ponto aqui da nossa Páscoa, do povo de Deus. A gente, como povo de Deus, não só os israelitas, mas agora todos aqueles que estão na fé por Jesus Cristo é considerado o povo de Deus. E Deus não vai... Deus vai libertar o seu povo, nem que Deus tenha que destronar todos os deuses da sociedade, tirando essa idolatria. Eu não sou daqueles que acredita que o Covid é uma praga de Deus, ou pode ser, também não estou tirando essa possibilidade, pode ser apenas um fenômeno da natureza que Deus, na sua onisciência e no seu poder, deixou, mas Deus sempre usa as coisas que acontecem para estabelecer o seu querer e o que ele pretende fazer, os seus planos eternos. E é interessante que nesse momento eu acredito que Deus está destronando alguns deuses da nossa sociedade e alguns deuses talvez do nosso coração, como igreja ou como indivíduos. Então a minha pergunta para esse momento é: qual Deus que você estava idolatrando, que nesse momento de crise você vai ter que repensar, e Deus está falando, só eu posso estar em primeiro lugar no teu coração. Talvez seja os templos, né? A gente gastou, a religião evangélica, a religião católica gastou tanto dinheiro ao longo da história com templos, né? Com catedrais, líderes eclesiásticos gastando, sonhando com uma igreja de pedra, sendo que Jesus já tinha falado que que destruiria o templo, ele reconstruiria em 3 dias. Ele é o templo, né? Então pode ser que a gente, agora que não pode nem estar nessas instituições desse prédio, a gente começa a repensar quanto a gente já gastou e quanto a gente poderia ser igreja com menos. Mas talvez seja mais pessoal, talvez seja relacionamentos artificiais que você tem mantido na tua casa, e você, na verdade, ficou um idólatra do teu trabalho, das redes sociais, e talvez Deus está te colocando em casa para você olhar nos olhos dos teus filhos,
olhar nos olhos do teu cônjuge e gastar um tempo, e talvez no começo vai ser difícil, vai ter mais brigas, mas é a hora de cair a máscara e de ser destronado algumas coisas que estavam como idolatria no nosso coração. Pode ser muitas coisas, mas Deus vai usar esse momento para destronar e para passar o fogo dele, que vai deixar a gente melhor, mais purificado.